no ar. Este dia, mais um privilégio de podermos falar da Palavra de Deus. Quarto vídeo no livro de Hebreus. O título é A Fé nas Promessas, Sempre Deus é Fiel. Os Patriarcas. Então vamos falar 11 de Hebreus, o capítulo, e 4 em diante do versículo. Vários versículos aí nós vamos citando durante o explanamento da palavra, né? Então, pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício que Caim. Imediatamente revela o fato de que o objeto de nossa fé deve ser Jesus Cristo e Ele crucificado, lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 2, pela qual alcançou o testemunho de que era justo. Revela o fato de que a justiça vem exclusivamente de Cristo e é obtida pela cruz, sendo objetivo nossa fé, dando Deus testemunho dos seus dons. Refere-se ao fato de que o sacrifício do Cordeiro, que representava Cristo, foi aceito por Deus. No início do tempo era a cruz, e ainda é a cruz, e por ela, depois de morto, ainda fala do que Deus aceitará. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Refere-se a Deus transferindo Enoque para o céu, em seu corpo físico, enquanto ele ainda estava vivo, e não foi achado porque por Deus foi trasladado. Diz que a transladação dele foi muito conhecida naquela época, visto que como antes da transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ele agradou a Deus porque pôs sua fé exclusivamente em Cristo e na cruz. Ora, sem fé em Cristo e na cruz, sempre que a fé é mencionada, sem exceção, seu significado raiz é que seu objeto é Cristo e a cruz. De outro modo, é fé que Deus não aceitará. É impossível agradar-lhe a fé em algo que não seja Cristo e a cruz. Desagrada ao Senhor, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Coloca a fé como fundamento e o princípio da maneira pela qual Deus trata com a raça humana. É que Ele mesmo, Deus, é galardoador dos que o buscam. Busca-no com base em Cristo e Ele crucificado. Buscar, nessa base que é Jesus Cristo e Ele crucificado. Pela fé, Noé divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. O Senhor disse a Noé que ele ia enviar um dilúvio sobre a terra. Temeu, sentiu respeito e para a salvação da sua família preparou a arca. Refere-se a ele fazendo exatamente o que Deus lhe disse que fizesse, pela qual fé condenou o mundo. A justiça de Cristo sempre está em desacordo com a autojustiça e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Fé em Cristo e na cruz. Lá em Hebreus 11, capítulo e 8 versículos. Pela fé, Abraão, sendo chamado
obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. Sua posteridade receberia a herança e saiu sem saber para onde ia. Embora ele soubesse para onde ir, Canaã, não sabia nada sobre o lugar. Pela fé habitou em terra prometida. O grego diz a terra da promessa, falando de uma promessa em particular. Como em terra alheia, ele viveu na terra não como seu dono, mas sim como residente estrangeiro, morando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros da mesma promessa, e que Deus prometeu a Abraão. Ele prometeu também àqueles que o seguiram, incluindo nós automaticamente. Estamos nós aqui também automaticamente. Porque esperava uma cidade que tem fundamentos. Abraão sabia que tudo isso conduziria a um lugar celestial, do qual a artífice e construtor é Deus. O artifício aqui, o construtor é próprio Deus, né? Isso de fato se refere a Cristo como o grande arquiteto, projetista e construtor de toda a criação material. João capítulo 1, versículo 3, Efésios 3, o capítulo 9, versículo. Mas toda a criação moral, lá em Colossenses, no capítulo 1, versículo 15 a 18, também versículo 11. Pela fé, também a mesma Sara recebeu virtude para conceber. Isso fala de Isaque, e deu à luz, já fora da idade. Ela ter dado à luz esse filho tem a ver com a vinda do Redentor, o Senhor Jesus Cristo, quem morreria na cruz. Ele morreria na cruz para redimir a humanidade perdida. Porquanto teve por fiel aquele Deus que lhe tinha prometido. Embora nós nem sempre somos fiel, Deus sempre é fiel. Versículo 12. Por isso também de e esse já amortecido, refere-se à situação sem esperança de Abraão, o qual produziu uma multidão. Deus faz exatamente o que ele disse que faria. Descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. A fé verdadeira traz grandes resultados. Isso é a fé. Isso é um exemplo para nós desses homens, né? A grande fé que eles nos deixaram para cada um de nós, né? Isso possa servir de exemplos para a nossa vida, para o nosso viver, para que nós também mantenhamos esta fé precisa e necessária no nosso Deus, o nosso Criador, a Jesus Cristo enviado. Foi na cruz, levou sobre ele os nossos pecados, as nossas culpas, e por as suas pisaduras nós somos sarados, curados. Ele nos selou com a promessa da redenção da nossa eternidade com ele. Mas nós temos que ter uma postura de vida, como eu digo, nele. Não negar em lugar nenhum. E sempre falar de Jesus Cristo
o que Ele fez por cada um de nós. E aceitar isso, né? Que é o reconhecimento, você aceita Ele como seu Senhor e seu Salvador, né? E vivendo sempre, como digo, nessa novidade de vida, lendo a Escritura Sagrada, essa Bíblia Sagrada que aqui está, temos a Bíblia Sagrada, lendo ela, relendo ela, está tudo já meio deformado de tanto que eu estou lendo, estudando cada dia, cada momento, mas é ela que me ajuda, né? No conhecimento, né? Então, mas este livro aqui eu quero dizer que é um livro, que afastará você do pecado, E o pecado afastará você desse livro. Então, se você não deixar do pecado, o próprio pecado vai te afastar você, esse livro, que vai te afastar de Deus, E se você está no caminho, nesse livro, você está com Deus, É tão simples, né? Tão simples assim, né? Simples a palavra, simples o caminho, mas nós temos que entender, E viver essa realidade com todos quanto, ao nosso derredor, nossos vizinhos, parentes, amigos, conhecidos, não conhecidos. Eu faço esses vídeos, coloco no ar, eu agradeço as vias de comunicações aí, porque chega a casa e os lares e as famílias estão sendo abençoadas. E eu quero nesse momento orar a Deus, que essa palavra, Pai, em nome de Jesus, em espírito e verdade, eu peço a Ti, meu Deus, que possa entrar no coração, nos lares, nas famílias, estas palavras da Bíblia Sagrada, que é o caminho verdadeiro e perfeito, e chega a cada pessoa, aquilo que ela precisa, o Senhor Deus possa conceder a elas, na sua vida, e elas possam ficar fortalecidas e firmadas nos caminhos perfeito e verdadeiro, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ver.